E aí, pessoal, a gente tá aqui de volta em São Paulo, eu, Nil Simon, lá de Curitiba, no Paraná, meu amigo Eugênio Aleixo, lá de Goiânia. Dá um oi aí, Eugênio. E aí, pessoal? E meu amigo lá do Tocantins, Arcedino Concesso. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o que não fazer. E é muita coisa, viu? Vixe. Começa aí, Arcedino. O que você não faz dentro de um planejamento sucessório? Tá. Vamos começar pela hold. O que você não faz dentro de uma hold? Vamos lá. Eu acho que o planejamento patrimonial, em quase todas as ocasiões, vai passar por uma hold. Tá? Não estou falando que eu sou o defensor desse instituto como a solução para todos os problemas, mas se você quer ter um pouco de organização, ou muita, e quer ter paz, quer ter previsão, quer ter governança, controle, você não deve deixar de fazer uma hold, né? Acho que esse é o primeiro ponto que eu defendo. Eu vou falar um outro aqui, acho que em tópico, acho que vai ficar bem bacana, porque são muitas coisas que a gente, né, não sugere que sejam feitas, né, dentro de uma hold ou dentro de um planejamento sucessório de uma forma geral. Um deles é não ignorar um filho que existe fora do casamento. Aquele filho que a família não conhece, que só o pai sabe, que isso aí, deixar ele de fora de um planejamento, seja qualquer estrutura que vai ser utilizada, ele vai implicar lá numa alteração ou numa nulidade futura. Perfeito. Isso vai desaguar no inventário, né, porque vai descaracterizar um planejamento e é um planejamento mal feito, né, não pelo profissional que arquitetou e que elaborou e executou, mas talvez pela omissão da informação dos donos do patrimônio. Você vai pegar um problema que é seu e vai deixar para o outro, né? Isso. Você vai terceirizar um problema e jogar ele para frente. Mas tá certo, o problema é dele, ele fala o que ele quiser. Vou dizer, então, que, na verdade, não é nem a questão de ignorar um filho fora do casamento. É não omitir nenhuma informação do profissional que vai ficar responsável por organizar seu patrimônio. Né? Porque assim, a informação por menor e talvez boba que seja, para aquela pessoa, mas para o profissional que vai realizar aquele trabalho, ela é de extrema relevância, né? Pode ser um dado assim que para a família não faça sentido algum, mas na hora de arquitetar, né, que a gente sabe que o planejamento é uma arquitetura, é uma engenharia, né, uma criatividade que a gente pode desenvolver ali no direito, com a contabilidade e tudo mais, aquele detalhe pequeno ele vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Olha para você ver o que você está falando aí, o que não fazer, deixar um filho de fora. Que às vezes a família não conhece, e eu gosto de aproveitar essa oportunidade para mostrar o quanto o planejamento patrimonial pode ser dinâmico com uma holding, ou duas, ou três, que você pode encaixar essas peças, não estou falando que uma pessoa é uma peça, mas esse elemento desconhecido até então, você pode utilizar em uma estrutura que às vezes ele não precisa necessariamente ter convivência com os demais filhos, caso queira se organizar um patrimônio dentro de uma holding familiar. Você pode às vezes separar parte desse patrimônio e destinar o equivalente ao que você destinou aos outros filhos dentro, evidentemente da mesma proporção, para aquele outro filho fora do casamento, enfim, que até então era desconhecido para a família, mas que para o genitor é conhecido. Então, você pode utilizar os benefícios que o planejamento patrimonial pode lhe proporcionar para encaixar essas situações. Eu diria que até dentro da própria estrutura você pode deixar essa pessoa. Porque se você organizar a estrutura e colocar hoje, né, tanto na SA quanto na limitada, você consegue criar cotas categorizadas, por exemplo, cotas preferenciais que não têm direito a voto, né? Essa pessoa vai ter direito patrimonial, mas ela não vai poder dar comando gerencial dentro da estrutura. Então, assim, você consegue acomodar circunstâncias desconfortáveis com um determinado controle e conforto. Também é uma das várias saídas, né? Outra coisa a não fazer, eu já falei isso antes e eu repito, na maioria dos casos... Não, deixa que eu falo. Omitir dívida. Também, eu ia falar outra coisa, era carro que eu ia falar. Mas omitir dívida é essencial por conta do esvaziamento patrimonial e algo que pode gerar uma fraude contra devedores, né? Contra credores, perdão. Onde o devedor está fazendo uma fraude, operacionalizando uma fraude, o que é um ilícito, né? E pode ser derrubado, pode atrapalhar todo o planejamento patrimonial que você fez. Pode tornar ineficaz. Ineficaz com relação a esses Ele vai continuar existindo, mas em relação àquele credor ele não vai ser eficaz. Perfeito. Em relação àquele ele não é como se não existisse, né? Isso voltando aqui, deixa eu voltar para o caso que eu gosto muito de falar isso, a gente já falou em outras ocasiões. Eu não gosto de carro dentro da holding.
Não, por quê? Por conta do risco de acidentes, de responsabilidade civil. Eu acho que é um problema muito pequeno de ser resolvido via inventário, como pode ser um veículo automotor, em detrimento de um prejuízo muito grande, que pode ser o risco de um acidente causar problemas para o patrimônio saudável da road. Né? E avião? Você que já passou por uma circunstância aí assim, braba, né? Ano Boa passado pergunta. foi complicado. Eu falo até como um caso pessoal. Graças a Deus, no meu acidente, eu não tive nenhuma vítima fatal, tanto da minha família como em solo. Mas se, porventura, tivesse acontecido o pior, em tese, eu não via como um problema o avião onde ele estava, porque ele estava na minha empresa operacional, onde não tem tanto patrimônio, né? Então, era uma questão até de segmentação, essa questão de distribuir o patrimônio lá. Então, em tese, quem responderia pelo problema que fosse gerado em caso de algum ilícito, né, responsabilidade civil, seria o patrimônio daquela empresa. Evidente, tem outros bens lá, mas não atingiria em tese o patrimônio saudável que eu tenho em outras estruturas. E o seu patrimônio pessoal também, né? Porque a gente tem que segregar esses atores aí, né? A empresa que o avião fazia parte, que é a proprietária do avião, o Arcedino, pessoa física que tem o patrimônio dele, e as outras empresas do Arcedino que tem... São personalidades jurídicas distintas. Isso que a gente precisa deixar claro para os nossos ouvintes, porque essa segmentação em personalidades distintas pode trazer uma proteção para você. E não necessariamente é algo errado, ilícito de se fazer. Pelo contrário, é uma estratégia de organização patrimonial e proteção. Elas não têm reflexo só interno em relação a você com o seu patrimônio, mas tem reflexo externo, né? As relações que esse patrimônio segmentado tem com terceiros, né? Sim. Então, isso é importante. Por isso que a estruturação daí, nesse contexto de não fazer, não omitir dívida, é importantíssimo, porque aí você tem que posicionar isso de maneira mais adequada. Eu diria que também você não pode só negar números. Vou voltar para os números aí. Já falei em outro episódio que eu gosto bastante de números, né? O Arcedino voltou para as pessoas, você também bateu ali no filho fora do casamento e tal, né? Ou não mentir. Mas você não pode só negar números, né? E às vezes é aquilo que você disse, Eugênio. Vou pegar um gancho num comentário seu anterior aí. Você não pode... Às vezes uma informação que a pessoa trata como irrelevante é determinante para um planejamento. Vamos voltar numa situação que a gente já comentou aí no outro episódio. O cidadão tem um patrimônio que quer liquidar e quer colocar para dentro uma estrutura. Mas às vezes não faz sentido. Ele vai performar melhor liquidando e levando o dinheiro para dentro da estrutura, né? Então, essas coisas assim, dados que a gente considera irrelevante, que as pessoas consideram irrelevantes, são de extrema relevância no momento de você desenhar esse planejamento, de você estruturar, né? Então, tudo é importante. Não só nega nenhum tipo de informação e trata tudo com bastante importância. Né? Você vai pegar, mas por que você quer meu imposto de renda? Por que você quer a matrícula do imóvel? Por que você quer saber quanto eu paguei e que data eu comprei? Porque isso é relevante. Isso me veio à cabeça falando de números. Outra coisa que eu acho importante: não fazer negócios simulados. Essencial. Fraudes, simulações de situações que na prática não existem. O famoso negócio Zé com Zé que a gente chama, né? Ou desvirtuar contratos. Se no meio rural, por exemplo, a gente vê muito contrato de arrendamento e parceria. Existem efeitos adversos de cada um, né? Um tem uma tributação mais favorecida dentro do âmbito do produtor rural, como é o caso da parceria, que vai entrar na atividade rural, ou o arrendamento tem uma natureza distinta, né? De locação. É equiparada à locação, a recebíveis de aluguéis que saem, desvirtuado da questão do produtor rural e vai para outra forma de tributação e apuração do que é devido. E é muito comum as pessoas colocarem arrendamento vestido de parceria. E isso é importante a gente deixar muito bem organizado, e a própria holding, a holding rural, talvez, vai permitir você fazer isso de forma lícita e não de forma simulada. Vamos evitar esse tipo de questões, fazer esse tipo de coisa. Outro exemplo aí, né, de simulação, né, para que as pessoas entendam, é assim: você simular uma compra e venda com o teu filho e, na verdade, você está doando. Isso é muito comum, né? É muito comum e é comum fazer e comum dá problema. Os dois. E isso é muito importante também, separar o que uma compra e venda é, de fato, compra e venda, e o que de fato é doação. Sim. Porque existem situações em que ocorre de fato a compra e venda de bens entre pais e filhos. E o que a gente precisa deixar claro para essas pessoas que estão fazendo esse tipo de transação?
A questão feita a valor de mercado, né? Não fazer o lastro do dinheiro, ter de fato a circulação do dinheiro saindo da conta do filho, por exemplo, passando para a conta do pai. Se for relativo à compra de um imóvel, que tenha a anuência dos irmãos, que todos sejam cientes daquela situação. Eu já vi, inclusive, julgados que acabam não julgando ser essencial a anuência, desde que seja feita a valor de mercado. E que, evidentemente, não seja uma simulação. Eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla de evitar negócios simulados. E isso o fisco tem visto com maus olhos. O negócio jurídico, ele não basta ter a aparência, ele precisa ter a essência de legalidade, né? É uma substância e a forma juntas de legalidade, porque aí evita justamente ser declarado nulo futuramente. Porque a gente sabe que um negócio jurídico simulado, ele é nulo, de pleno direito. Sim. E não se submete a prazo prescricional. Eu diria que eu votaria no conceito romano, né, de que a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Justamente. Né? Isso se aplica perfeitamente ao planejamento. E o que mais que a gente pode falar de o que não fazer num planejamento sucessório? Deixar para depois. Isso é essencial, né? O deixar para depois, a gente não sabe o que vem depois, né? Isso é óbvio, ninguém tem essa bola de cristal. E as necessidades, elas podem não surgir depois, elas já podem existir hoje. Mas eu acho que até da essência do ser humano, a natureza, e do brasileiro principalmente, postergar, né? Isso. A gente sempre fala, brasileiro deixa as coisas para a última hora. Mas vamos tratar o patrimônio fora desse ditado popular. Vamos deixar o patrimônio fora desse ditado popular e não deixar para a última hora ou mesmo para depois. Porque é muito comum, isso acontece, talvez vocês passem por essa mesma realidade. O cliente tem patrimônio, tem condições de fazer o planejamento naquele momento, mas ele, não quero fazer, depois eu mexo com isso, depois que eu morrer, meus filhos se viram. Cara, eu acho que você tem que ter responsabilidade com a sua família. Você não precisa ficar postergando se você tem condições de fazer agora. E isso é muito sério, né? E é muito comum, principalmente pessoas mais de idade, assim, que tem já uma mentalidade formada há muito tempo, que fala, o dia que eu falecer, quem ficar se vira. Só que, na verdade, o se vira é um problema que já é grande, fazer inventário é um problema na maioria das vezes, né? Que as famílias não entram em acordo em si, e isso gera impactos negativos, né? A partir do óbito que vem relações familiares, sentimentais e a patrimonial. Porque o patrimônio, a tendência dele é só ser dilapidado ao longo do tempo. E perder valor, né? Perder valor. E a gente está falando assim de um inventário que pode tirar da fatia patrimonial 30%, 40% com tranquilidade. Por questões de briga e tudo mais. Então, por que você vai deixar esse problema para sua família, já que é sua família, você tende a amar a sua família, sendo que você pode resolver a partir de agora? E um detalhe, sabe o que eu gosto de fazer para quebrar um pouco dessa objeção? Eu faço uma pergunta para o cliente. Quem que você acha que vai administrar melhor o seu dinheiro? Seus filhos ou o Estado? Né? O Estado que você mora, porque o ITCMD é um imposto estadual, utilizando só a base do ITCMD. Ele sempre responde, meus filhos. Ou pelo menos o que você prefere. Talvez o Estado vá até administrar melhor. É difícil, mas tem filhos que pode gastar tudo, né? Mas, ou pelo menos a pergunta assim, para quem você prefere deixar seu dinheiro? Para o Estado ou para seus filhos? Não, para meus filhos. Não, então não é o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui é deixando dinheiro para o Estado. Né? Se você não fizer a sua organização, você está deixando dinheiro para o Estado. E muito dinheiro. Porque é importante lembrar, a base de cálculo TCMD é o valor real atual do bem, e não aquele valor declarado. E às vezes a gente pode utilizar desse benefício do valor declarado, bem menor do que o valor real, para fazer uma organização e economia tributária, né? Acho que esse não está mais ligado ao seguinte, né? O que você não deve fazer é não achar que você não vai pagar nenhum tributo e não vai ter nenhum custo financeiro em relação... Tributário, vamos falar tributário mesmo. Sim. Na constituição dessa operação, na estruturação. Porque assim, as pessoas têm a ideia de que é péssimo você recolher tributo no nosso país, mas nem sempre funciona assim, né? Outro dia eu dissuadi um cliente da ideia de inserir um imóvel, que ele tinha um projeto de fazer um loteamento dentro de uma estrutura de uma empresa que não era da atividade imobiliária, porque eu falei assim, olha, você pode estar perdendo uma oportunidade de negócio, porque você quer fazer isso daqui 5 anos, dentro desse contexto, mas você pode perder uma oportunidade de negócio de vender esse imóvel nesses 5 anos. Se surgir uma oportunidade irrecusável para você, uma proposta irrecusável, isso está sujeito.
né? Dele, mas por quê? Não, do jeito que você está fazendo, você vai ter 34% de imposto de renda se você for vender. E se você fizer diferente, pagar o ITBI, que era 2% no município que ele estava, você vai ter um contexto que você vai baixar esses 34% para 6,73%. O que Mesma você coisa prefere? com receitas de aluguéis, né? As pessoas deixam o bem alugado na pessoa física, perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa, sendo que ele pode colocar numa estrutura jurídica e fazer a administração desses bens pagando um terço disso. E você não pode contextualizar isso assim ao longo de um ano só, o que ele perde e paga de tributo. Considera isso porque assim, se o cara tem uma renda passiva de locação, ele vai deixar esse patrimônio imobilizado por muito tempo. Então considera isso, 10, 20 anos. Essa grana que ele deixa ele recolhe a mais para o fisco desnecessariamente, porque ele poderia estruturar licitamente, né? Tá andando redondinho, pagando 100% do tributo devido, e o que sobra desse excedente que ele estaria pagando a mais, tá aplicado. Isso você falou até me remete a uma situação de novo, o que não fazer? O jeitinho brasileiro, nesse caso. Por que as pessoas não querem tirar o imóvel, às vezes, da física? Porque ele recebe aluguel, não declara, não declaro e tal. Só que além do risco de, se ele declarar, ele está pagando muito imposto, se ele não declarar, ele vai pagar ainda mais por conta de multas e atuações fiscais. Olha só, então assim, a gente está falando de imposto, as multas de imposto de renda, elas são pesadíssimas, elas variam entre 50% e 220% do valor do tributo. E eu estou falando assim, então tá bom, você não paga imposto sobre a alocação que você recebe na pessoa física, porque é 27,5%, joga isso numa empresa imobiliária, vai pagar entre 11% e 14% no máximo, mas você não quer pagar os 27,5%. O que você vai fazer? Se você tiver um revés tributário, uma auditoria fiscal, for notificado, você vai ter que brigar. Mas vamos lá, você vai perder isso, não adianta. O fisco tem outra força, né? Tá errado, e tá errado mesmo. O que vai acontecer? Vai pegar 5 anos para trás, tudo que você recebeu, corrigido por Selic, certo? Mais taxa de juros em cima disso e ainda mais uma multa de 220%. O quanto isso impacta? Às vezes você vai uma fatia do patrimônio. Não, e sem contar que nos próximos 5 anos você vai ficar sob o holofote da Receita Federal. Ah, sim. Malha fina, então, assim, né? Deu malha fina, você vai ficar sob observação, né? Então, te inibiu totalmente de fazer aquilo ali para que você não caia novamente, né? E eu queria só pegar um gancho da parte de quem vai administrar seu patrimônio, o Estado ou você? E vamos pensar de uma outra forma, quem vai fatiar o seu patrimônio? Uma pessoa que não te conhece, não sabe a sua realidade. Não conhece a tua família? Não conhece a tua família e ela é chamado Estado Juiz, que é o Poder Judiciário, que via sentença vai falar assim, olha, todo mundo vai ficar em condomínio já que não teve acordo entre as partes. E o condomínio a gente sabe, não é a melhor solução para uma família. Não é. Né? Às vezes ele resolve, mas assim são causas e situações muito pontuais. Agora, deixar talvez em cria condomínio... mais problema por conta da falta de harmonia entre as partes. E aí, então assim, para que deixar para depois? Você obriga o outro a ficar junto com ele sem querer, os então, filhos. Para que deixar para depois a divisão, né, a organização do seu patrimônio e a sucessão, como vai ocorrer, e para um terceiro desconhecido chegar e falar assim, vai ser assim, pronto e acabou. Vocês querendo ou não. Então porque... entra no o que não fazer. Deixar para o juiz decidir o que você pode decidir. Perfeito. É uma perda do controle. Vamos voltar naquela situação do governo. Quem que governa? Sim. Você que tem que governar o que é seu. Então, pessoal, pare para pensar o que não fazer. E comece a pensar o que eu devo fazer hoje para evitar que esse tipo de problema que a gente acabou citando aqui, ainda que somente uma pequena parcela das coisas que você não deve fazer, a gente trouxe essa temática. E comece a pensar no que você deve fazer para organizar a sua vida, sua família, seus bens, deixar tudo redondinho. E não deixar para depois, faz agora, porque você vai ter mais benefícios, você vai ter mais oportunidades e o momento é propício. Então, faça agora ao invés de deixar para depois. Assuma o controle, né? Assuma o governo daquilo que é seu. Isso. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, foi mais um episódio do PlanejaCast, falando aqui do que não deve ser feito, alguns pontos aqui que surgiram de última hora, a gente foi elencando aqui. Um grande abraço, curtam aí nosso canal, compartilhe com os conhecidos. Grande abraço. Abraço, pessoal. Abraço.